Olá, eu vou falar sobre lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo é um tópico de cinemática muito interessante e que deve ser estudado com muita cautela. Primeiro, isso se trata de um lançamento cujo ponto material de análise, que pode ser um corpo qualquer, é lançado e nós definimos o seu eixo X e seu eixo Y com base no que for mais adequado para a situação a ser analisada. No caso que eu vou desenhar aqui, eu vou analisar o eixo X como se fosse sendo tipo como se fosse o solo e o eixo Y só um eixo para definir o estudo do eixo da altura, né? Da variação da altura durante o lançamento. Então eu vou definir aqui um corpo e ele está no solo, certo? Ele está no solo. E esse solo eu vou chamar de eixo X. E a altura vai ser no eixo Y. Como o movimento oblíquo ele é um caso de bidimensional, eu preciso de dois eixos. Então, o corpo ele vai ser lançado com uma velocidade v inicial, v0, que vai fazer um ângulo θ com o eixo Y. E tal situação vai fazer com que ele descreva um movimento parabólico até atingir novamente o solo. O que é que podemos analisar disso? Bom, primeiro, o vetor velocidade ele vai poder ser decomposto no eixo x e no eixo y. Logo, a velocidade vai se comportar de uma maneira em cada eixo, que vai possibilitar a nossa análise com maior cuidado. Esse ponto vai ter um ponto máximo, que vai ser no vértice dessa parábola. Essa parábola também nós podemos perceber que ela, sua concavidade é para baixo, que vai ser interessante quando formos analisar comparando com a função de segundo grau, né? Então, nós também podemos analisar que quando ela atinge o chão de novo, podemos ainda ter mais uma evidência de que essa é uma parábola, porque ela toca em dois pontos do eixo X. Primeiro, vamos falar sobre a simetria da parábola, né? Bom, como essa parábola é simétrica, toda parábola é simétrica, nós podemos analisar que, suponha que isso seja uma parábola perfeita. O corpo vai se comportar de uma maneira, a velocidade do corpo vai se comportar de uma maneira em cada ponto nesse lançamento. Nesse ponto, por exemplo, eu vou pegar a velocidade e eu vou decompor no eixo X e no eixo Y. A velocidade inicial no eixo X, aqui é a velocidade inicial no eixo Y, X, e aqui é a velocidade inicial no eixo Y. Quando eu analiso a velocidade no eixo X, ela vai ser a mesma, não importa onde seja a posição do corpo. Por quê? Porque como no eixo X não tem nenhuma aceleração resultante no corpo, a resultante ela é nula, não tem nenhuma aceleração, então no eixo X o corpo vai descrever um movimento retilíneo uniforme. E no eixo Y já vai ser outra história, porque nós vamos ter a aceleração da gravidade para baixo, né? No caso dessa situação aqui. E dessa forma, a velocidade ela vai perdendo velocidade na subida até parar no vértice, a velocidade vai ser nula. Então, ela vai acelerar novamente até atingir o solo. Movimento acelerado. E isso caracteriza bastante um movimento que é simétrico, porque a velocidade inicial vai ser igual à velocidade final. A velocidade nesse ponto vai ser igual à velocidade nesse ponto. Porém, notem que os sentidos estão trocados, porque um é na subida e outro é na descida. Notem uma coisa: o tempo,
o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida, se nós desconsiderarmos as forças dissipativas como o atrito com o ar. E também o tempo total desse lançamento vai ser igual a 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de descida. São equivalentes. Esse é o estudo da simetria dessa parábola. Mas agora, o que é que podemos tirar também disso? Podemos tirar que a velocidade da partícula, a velocidade inicial da partícula pode ser decomposta no eixo x e no eixo y, na velocidade inicial no eixo y e na velocidade inicial no eixo x. E o ângulo θ aqui. E a velocidade inicial no eixo x vai ser a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo θ. Enquanto a velocidade no eixo y vai ser a velocidade inicial vezes o seno de θ. Por geometria plana, né? Então, e o que podemos tirar também? Como no eixo x a partícula vai descrever um movimento retilíneo uniforme, podemos descrever a função horária de sua posição no eixo x dessa forma. A posição no eixo x é igual à posição inicial no eixo x, mais a velocidade inicial também no eixo x, vezes o tempo. E no eixo y? No eixo y já tem outra história, porque no eixo y já tem a aceleração da gravidade. No eixo y podemos descrever por todas as funções e as fórmulas que envolvem a aceleração. Por exemplo, eu posso dizer que a função horária da posição em função do tempo... Não, fica redundante. A função horária da posição. A posição vai ser a posição inicial, mais a velocidade inicial no eixo y, vezes o tempo, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Onde esse menos surge porque a gravidade vai ser negativa na situação de análise. Também podemos usar que a velocidade final no eixo y ao quadrado é igual à velocidade inicial no eixo y ao quadrado menos 2g a delta y. Ora, fórmula do Torricelli, né? Ela também é válida nesse caso aí, porque tem a aceleração da gravidade. E também eu posso dizer que a velocidade no eixo y é igual à velocidade inicial no eixo y menos a aceleração vezes o tempo. No caso, menos a gravidade. Tá. Eu tenho essas equações aqui, essas funções que eu posso obter a partir das deduções matemáticas que não serão realizadas aqui. Tá. Mas agora, por último ponto, o que seria interessante de analisar? Eu posso calcular a partir de tudo isso o alcance máximo do projétil e a altura máxima do projétil. O que é que eu posso tirar aqui? Para calcular o alcance máximo, eu posso falar que x é igual à posição inicial mais a velocidade inicial no eixo x vezes o tempo. Porém, o x0 eu vou considerar igual a zero para achar o alcance máximo do meu x. Então esse x eu vou chamar de x máximo. E eu vou considerar o x0 igual a zero só para facilitar a conta. E o v0 eu sei que é o v0 cosseno de θ. Porém, o tempo ele vai ser igual ao tempo total do lançamento. E qual vai ser o tempo total do lançamento? Bom, como o tempo total é igual a 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de descida, eu vou ter que usar alguma equação aqui do eixo y, porque envolve a aceleração e o tempo. Nesse caso, eu vou usar a velocidade do y é igual à velocidade inicial do y menos a gravidade vezes o tempo.
o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar o tempo de subida. No tempo de subida, a velocidade inicial vai ter algum valor e a velocidade final vai ser zero. Porque no tempo de subida uma espécie de lançamento vertical de baixo para cima, onde o ponto máximo é a velocidade final igual a zero. Dessa forma, fazendo as contas básicas, eu tenho que a velocidade inicial no eixo y vai ser igual a gravidade vezes o tempo, onde o tempo representa o tempo de subida. Ou seja, o tempo de subida é igual a velocidade inicial no eixo y vezes a gravidade, dividido pela gravidade. Porém, o tempo total ele é 2 vezes o tempo de subida. Então, o tempo total é igual a 2 vezes esse aqui, que é 2v0y dividido pela gravidade. Então, o tempo total é igual a 2v0 seno de θ dividido pela gravidade. Então, o alcance máximo do projétil vai ser igual a velocidade inicial vezes o cosseno de θ vezes o tempo total, que é 2v0 seno de θ dividido pela gravidade. Rearranjando isso, eu posso multiplicar o v0 com o v0 aqui, e fica v0 ao quadrado. Eu vou deixar o g nessa parte aqui, e eu tenho que 2 vezes cosseno de θ vezes o seno de θ é igual a seno de 2θ. Bom, essa daí é do arco duplo, né? Trigonometria. Então, eu tenho que o alcance máximo do projétil vai ter esse valor. A velocidade inicial a velocidade inicial do projétil ao quadrado, dividido pela gravidade, o módulo, né, da velocidade inicial ao quadrado, dividido pela gravidade, vezes o seno de 2 vezes o ângulo de lançamento. E, em seguida, eu também posso calcular a altura máxima. E como é que eu calculo a altura máxima? Bom, é bem simples. Se eu tenho que, a partir do Torricelli, a velocidade no eixo y é igual à velocidade inicial no eixo y ao quadrado menos 2g ΔY, eu vou falar que essa variação no y equivale à altura, certo? Porque é o y final menos o y inicial, onde eu considero o y inicial igual a zero. Então, essa daqui vai ser a altura. A variação do eixo y é a altura. Então, eu vou... Como se trata apenas de um lançamento vertical, onde a altura máxima corresponde ao tempo onde a velocidade é nula, a velocidade no eixo y é nula, eu posso considerar Vy igual a zero. Dessa forma, eu tenho que a velocidade inicial no eixo y ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, a altura é igual a velocidade inicial no eixo y ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Então, a altura é igual a 2... A altura máxima é igual a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de θ. Seno ao quadrado de θ dividido para 2 vezes a gravidade. E essa é a altura. E a partir disso, podemos aplicar esses conceitos em exercícios.